Olá, estamos aqui mais uma vez para a gente refletir sobre os ensinamentos espíritas, querendo aqui agradecer ao Centro Espírita Lar dos Humildes, aqui em Fortaleza, e que Deus nos ilumine, que os bons espíritos permaneçam conosco nesse momento, para nos inspirar as melhores palavras, os melhores sentimentos, para a gente entender essa mensagem. A mensagem de hoje está no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo começa com a citação de Lucas e de Mateus. E Kardec vai interpretando. Lá, o Lucas diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, né? E não se cortam cachos de uvas de sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha, a passagem que deixa aí para a gente ficar pensando, que ela ilumina tudo que o Kardec vai dizer na sequência. Então, prodígios dos falsos profetas. Num trecho aqui, ele diz, né? Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. A causa, uma vez conhecida, se reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é uma outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. Então, se um fato é explicado pelas leis naturais, não é um milagre. Não é nada extraordinário. Será extraordinário, ou será um milagre, digamos assim, se não houver uma explicação. Então, daí a gente já fica pensando. Então, esses prodígios, essas coisas, esses fatos extraordinários que algumas pessoas tomam para si, né? Querendo dizer que tem poderes, eles estão ali nesse comportamento para tirar algum proveito. Porque, na verdade, se formos a fundo, se formos investigar, aquele fato, aquele evento, terá sim uma explicação, né? Nas leis. Então, nos remetendo agora à questão dos profetas, no item anterior diz assim: profeta se diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Bom, então a gente fica pensando, os profetas, todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens. Se é enviado de Deus para instruir os homens, então o profeta é um instrutor, né? É um educador das leis divinas. O profeta é todo aquele, né, que fala das coisas de Deus. Então, você já fica perguntando, peraí, prodígios dos falsos profetas. Se profeta é o que fala das leis de Deus e os prodígios não têm explicação nas leis naturais, então a gente pode sim afirmar que esses prodígios são de falsos profetas. Olha só. Seguindo mais nessa nossa leitura para nos iluminar, diz o seguinte, né? Ele diz, a causa uma vez conhecida se reconhece que o fenômeno tão extraordinário que parece não é outra coisa senão a aplicação da lei natural. É assim, seguindo, né? Que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Então, vejam bem, se o fato tido, né, expressado ou afirmado como miraculoso, se
a gente tem um conhecimento, se a gente vai em busca, se a gente indaga, se a gente investiga e encontra uma justificativa para tal fato, então esses fatos tendem a sumir. E esses fatos tendendo a sumir, some também os falsos profetas. Mas, na verdade, esses falsos profetas, eles vêm ao longo da história, né, se repetindo, né, essas pessoas que se dizem profetas e que realizam prodígios. Por que que eles se mantêm, né, se fortalecem tanto na nossa sociedade? Porque a gente sintoniza, porque a gente gosta, porque a gente valoriza, a gente se compraz, porque nós queremos ouvir exatamente o que eles dizem. E eles nos estudam, nos observam e dizem exatamente aquilo que a gente quer ouvir, numa nítida intenção de nos iludir as pessoas. Então há uma sintonia. Então vejamos, em todos os tempos, os homens exploraram em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação. Porque, por que as pessoas querem enganar, né, os charlatães, os adivinhos? Ficam dizendo que estão adivinhando, quando na verdade não são adivinhações. É o uso da mediunidade, né? Através da vidência, uma pessoa pode sim prever o futuro. Na mediunidade é possível, e isso é explicado, inclusive a ciência material já tem provas disso, de que não são adivinhações, são fatos, acontecimentos próprios do fazer do médium. Então, o médium que está com Cristo, ele vai usar sua mediunidade para orientar, para educar, para falar das coisas de Deus. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento para poder analisar esses fatos, analisar esses ensinamentos, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista material. Precisamos estar bem atentos para as mensagens que recebemos dos espíritos desencarnados e dos espíritos encarnados também. Quantas pessoas estão passando ideologias que mais nos afastam da prática do bem? Isso em nome de Deus, em nome de Jesus. Quantos adotam esse discurso, né? E nós gostamos, porque gostamos de nos iludir. Porque ainda tem em nós a centelha que fica sendo fortalecido, potencializado por essas práticas. E aí segue dizendo que certos conhecimentos que possuíam, a fim de se darem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Então, esses que dizem que tem uma descoberta, uma revelação, muitas vezes a imprensa divulga, é para isso, né? E dizem que tem uma missão para vir. E muitos seguem essas pessoas. E nesse ato de seguir essas pessoas, essas ideologias, esses hábitos, fortalece muito mais o nosso vício, os nossos vícios. Então, aí os falsos cristos e os falsos profetas, a difusão dos conhecimentos, porque você pode perguntar, e como é que faz para a gente saber se aquela ideia é falsa, se aquela pessoa está sendo falsa, está passando um ensinamento que vai estar nos iludindo? Olha só, ele diz, né? A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. Então, esses homens que vêm com essas, dizendo-se missionários, dizendo-se que vêm com novas ideologias, novas formas de viver, costumes diferentes,
do que se busca em rumo à nossa liberdade, eles querem que nos afastar dos conhecimentos, que continuemos na sombra da ignorância, na escuridão, porque quanto mais ignorantes, mais fácil de nos iludirmos. O fato de operar, o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina. Então, é só prestar atenção, buscar os conhecimentos, que a gente logo descobre que não é um sinal de uma missão. Uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir. Há pessoas que dizem ideias, passam ideias, formas de viver, filosofias, que a gente vai em busca nas várias ciências, nos livros, e são ideias que são banais, que não levam a nada, né? Que não nos proporciona evolução. São pieguices, são bobagens, e que nós muitas vezes seguimos. E aí diz, o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, como distinguir? No livro dos Espíritos, lá na questão 624, diz assim, Kardec perguntou aos Espíritos, qual o caráter do verdadeiro profeta? Os Espíritos respondem, o verdadeiro profeta é um homem de bem. É um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Isso aqui, só essa resposta já nos empodera para distinguirmos os falsos profetas. Na 625, ele pergunta qual é o modelo mais perfeito, o tipo mais perfeito, né? Que Deus nos ofereceu para a gente seguir como modelo e guia. E a resposta é Jesus. Então, no momento em que surgem ideias, orientações, ideologias para que a gente siga como modelo de vida, é só a gente comparar com as qualidades do homem de bem. E as qualidades do homem de bem, nós espíritas, nós cristãos, a gente sabe muito bem, já veio em vários livros, vários profetas, verdadeiros profetas, já nos disseram, né? Que são aqueles que praticam a verdadeira caridade. Mas nós muitas vezes não pensamos sobre isso. Quem aqui não gosta, né? Ou já buscou por curiosidade, ou mesmo porque acha que terá uma resposta com quem deve casar, né? Se vai arrumar emprego e se vai ter sucesso em essa ou aquela ação. E a gente busca fora de nós essas respostas. Quando essas respostas aos nossos atos estão em nós, nessa nossa busca de sermos realmente homens de bem. Então, se somos homens e mulheres de bem, se buscamos a prática da caridade, não há necessidade de estarmos atrás de prodígios. Não há necessidade. Porque a vida nos foi dada, a experiência que vivemos, já é um grande prodígio, nos concedida por Deus. Mas a gente gosta dessas ideologias, desses sofismas, das orientações que mais nos afastam de Deus, nos iludem. E muitos de nós ainda estamos perdidos, ainda estamos nessa escuridão da ignorância, sintonizando com ideias a favor da morte,
da pena de morte, a favor de orientações que não são a favor da vida, né? A favor do aborto, a favor de se aniquilar com a criminalidade, matando o criminoso, ao invés de educar, a favor de que não tenhamos uma educação de qualidade, a favor de que as pessoas não precisam aprender a ler, a favor de que pessoas não precisam de livros. Então, essas ideias e que nos passam como ideias que vão nos libertar. Se nós nos reportarmos ao sentido da caridade, nós vamos ver que isso são ideias falsas, são orientações perversas e que muitos de nós sintonizamos. Perversa porque vai atrasar o nosso progresso. Então a gente precisa ter o conhecimento, ter acesso ao conhecimento, fazer com que as nossas crianças, nossos jovens tenham acesso às leituras, tenham acesso às ciências, tenham acesso à educação de qualidade, à educação escolar, à educação social, né? Que todos e todas precisam estar tendo acesso aos meios culturais, ao cinema, ao teatro, a se locomoverem para irem buscar esse conhecimento, para que possam estar decidindo as suas vidas, não por influências, não porque são escravos de ideias, mas porque realmente decidem ser caridosos. Porque todo profeta, ele é realmente um profeta se ele tiver ação de caridade, atitudes de caridade. Então, o homem de bem espalha em torno de si ações de amor, de caridade, enquanto que o falso profeta, ele se preocupa com as aparências, né? Ele se cerca de ditos, de palavras, de impacto, de prodígios, de atitudes que impressionam os ignorantes e que impressionam os desalentados. Olha só, que impressionam os desalentados. Então, quando estamos numa situação de desespero, em situação de conflito, em situação de miséria, é muito, muito fácil chegar-se a essas pessoas, esses falsos profetas, que prometem, que disseminam ideias que vão muito mais escravizar do que libertar. Então, que a gente fique atento, que a gente não busque respostas do miraculoso, nem que a gente busque resposta de pessoas que se dizem mais conhecedoras do que nós, porque na nossa ignorância a gente acredita, olha, ele sabe, é um doutor, né? Ah, ele tem um cargo tal, então ele sabe, o que ele diz é lei. E não é. É preciso nós acreditarmos, nós confiarmos, sim, nas leis divinas, que elas estão postas para nos orientar. E para que a gente tenha segurança a partir das leis divinas, é preciso que a gente as conheça. E o Espiritismo nos coloca, nos convida e coloca à nossa disposição uma vasta literatura que concede a nós essa oportunidade desse conhecimento. Então, basta ver, como bem disse aqui, né? Ver a árvore, observa a árvore, como disse lá em Lucas, né? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Observe os frutos, as consequências, que você vai saber que a origem não foi boa. Então, nós gostaríamos aqui de estar completando, para encerrar, outra passagem de Lucas que diz, né? O homem bom do tesouro, eu vou reler.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Lucas 6,45, versículo 45. E vem aqui Emmanuel comentando, dizendo: se aceitarmos Jesus por mestre, porque mestre é Jesus, não são os profetas, se aceitarmos Jesus por mestre, urge recordar que ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Muitas vezes, tomas a refeição, provando acepicas diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano de esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que despencam da tua mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados, suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de quem não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro, consulta livros e publicações às dezenas, por simples desfastio, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo, para que te não faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que perlustras, há milhares de irmãos, ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixes os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros junto de nós. Do livro da Esperança, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Vamos refletir mais sobre isso, lendo lá o capítulo 21, que tem muito mais informações e reflexões para nós. Paz e bem.